Irmãos, livro de Gênesis, capítulo de número 15 nessa noite. Gênesis capítulo 15, versículo de número... Vamos começar do versículo 5, amém? Gênesis capítulo 15, versículo de número 5. Amém? Todos acharam? Diz assim, ó. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe assim: será a tua descendência. E creu ele no Senhor, imputando-lhe isto por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a essa terra como herança. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: tome uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses, e partiu pelo meio, pondo cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Somente até aqui, amém? Pode se assentar nessa noite. Irmãos, uma palavra bem conhecida no meio de nós, e quando nós ouvimos falar de promessas, quando nós ouvimos falar de promessas de Deus nas nossas vidas, nós sempre vamos nos lembrar de coisas que Deus fez no tempo antigo, no passado. Nós observamos bem a palavra nessa noite, o livro de Gênesis. No capítulo 15, onde nós lemos, nós vamos ver que Deus está cumprindo uma promessa, está fazendo uma promessa na vida de uma pessoa chamada Abraão. E nós vimos que a promessa do Senhor para ele, que ele fazeria de Abraão uma grande multidão, fazeria de Abraão pai de multidões. E nessa noite nós vemos que as nossas vidas estamos se comparando a Abraão, porque nós vivemos de promessa também. Os crentes hoje em dia, nós vivemos de promessas, porque Deus prometeu grandes coisas para nossas vidas, e nós estamos totalmente debaixo de promessas das mãos do Senhor nessa noite. E quando nós vimos essa palavra a respeito de promessa, nós observamos que quando Deus faz promessa, nós vemos que a promessa acompanha a nossa vida, acompanha a nossa geração, de geração em geração essa promessa ela vai se cumprindo nas nossas vidas. E quando Deus chama Abraão fazendo promessa, nós vemos que Deus chama Abraão de dentro da sua casa. Talvez você nessa noite seja um Abraão dentro da sua casa, talvez você seja aquele que vai herdar a promessa que o Senhor esteja fazendo. Então Deus escolheu Abraão de dentro da sua casa para fazer promessa, para cumprir promessa sobre a sua vida. E Deus também te levantou nessa noite, porque Ele tem promessa para a tua vida. Talvez o teu irmão dentro da tua casa, o teu vizinho não recebeu promessa, mas você foi escolhido por Deus para receber aquilo que muitos não receberam, a promessa do Senhor nessa noite. E quando Deus escolhe Abraão de dentro da sua casa, Ele faz promessa a Abraão dizendo: olha Abraão, sai de dentro da tua casa, da tua parentela, dos teus, que eu tenho promessa para você, que eu mostrarei uma terra aos teus olhos, eu te mostrarei algo grande para a tua vida. Talvez nessa noite nós olhamos para a palavra do Senhor, não iremos compreender como que Deus faz promessa para uma pessoa, dizendo para ele sair de dentro da sua casa, da sua parentela, da sua família, e vai para a terra que eu te mostrarei. É algo sem lógica, algo que é incompreensível para o pensamento humano, aonde nós vemos que nós saímos da nossa casa, alguém vai para um lugar onde Deus está mostrando e não sabemos onde é este lugar, essa terra. Talvez você já se perguntou: Deus, cadê a promessa que o Senhor prometeu na minha vida? Senhor, para onde está indo essa promessa? Para onde o Senhor está me levando com essa promessa? Mas eu quero dizer para você nessa noite que aquilo que Deus faz é perfeito, aquilo que Deus faz é agradável para nossas vidas, aquilo que Deus faz é maravilhoso
maravilhoso. E quando Deus chama Abraão, olha, Abraão, sai da tua casa, vai para essa terra que eu te mostrarei. E Abraão, sabendo que era a voz do Senhor, que Abraão, sabendo que era Deus falando, cumprindo promessa na sua vida, ele sai da sua casa, deixando a sua casa, deixando a sua família, deixando a sua parentela, deixando tudo para trás e seguindo a promessa do Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite que as promessas, elas vão acontecer, vai ser difícil, vai ter luta, mas Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu nessa noite para a tua vida. E quando Abraão sai de dentro da sua casa, recebendo a palavra de Deus e recebendo a promessa do Senhor, nós podemos observar nessa noite que dentro dessa palavra, a promessa que o Senhor tem para Abraão é algo grande, que ele seria pai de multidões. E a história diz que quando Deus está falando com Abraão, dizendo: olha, Abraão, olha para os céus e conta as estrelas que estão lá. Talvez o raciocínio de Abraão olhando para elas, não conseguindo contar porque eram inúmeras. Talvez você já pensou, já fez isso também. E Abraão continuou contando e talvez perdeu o tempo, perdeu a numeração. Aí Deus olha com a sua grandeza dizendo: olha, Abraão, essas são as promessas que eu tenho para a tua vida. Talvez você esteja aqui nessa noite se perguntando o porquê ainda está difícil. Eu quero te dizer, porque ainda está difícil é porque ainda tem promessa. E se tem luta, tem promessa. E se tem promessa na tua vida, tem luta, tem dificuldade. Mas fique firme e fique de pé, porque Deus vai cumprir na tua vida a promessa. E quando Abraão começa a contar, começa a olhar para os céus e perder a numeração, a lógica, Deus entra e fala: olha, eu tenho uma multidão, eu tenho algo grande para a tua vida, eu tenho algo grandioso que está nas minhas mãos e para te oferecer. E ele sai da sua terra, da sua casa, e Deus mostra uma terra. Essa terra é chamada de Canaã. Aí você olha e observa a palavra do Senhor. Naquele tempo, naquela época, a história diz que Canaã estava em tempo de crise, estava em tempo de guerra. Aí você se pergunta: como que Deus me chama, dizendo para eu sair da minha casa, da minha parentela, fazendo promessa, dizendo que eu ia para uma terra e lá aconteceria a promessa do Senhor. Você chega nesse lugar, está tendo fome, está tendo guerra. Aí nós se perguntamos a Deus: será que Deus nos tirou de casa? Será que Deus nos tirou do nosso conforto para estar aqui nessa noite, para ter luta, para passar por tribulações e a promessa não acontecer? Talvez Abraão teve esse mesmo raciocínio, essa mesma lógica, ao qual chegou naquela terra. Talvez você ainda não compreende o que está acontecendo na tua vida nessa noite. Talvez você ainda não compreende aquilo que Deus está fazendo nessa noite na tua vida. Deus pode até te tirar da sua casa para te levar para uma terra desconhecida. Deus pode até te tirar de uma terra, de um lugar onde você esteja e não queira sair para uma terra desconhecida, mas é no lugar, é no tempo de crise, é no tempo de guerra que Deus forja caráter de crente. É no deserto que Deus levanta crente nessa noite. É no deserto, é no tempo difícil que Deus vai levantar crente verdadeiramente. É no tempo difícil que Deus vai forjar caráter de crente. É no deserto que Deus sabe quem é quem. É no tempo de luta que Deus sabe quem é quem. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus ainda tem coisas grandes para crente nessa noite. Só quem está aqui nessa noite adora ao Senhor, porque enquanto você glorifica, Deus cumpre promessa nessa noite. E quando Abraão chega nessa terra, lugar onde tem fome, lugar onde tem guerra, nós olhamos que Deus dá autorização para Abraão sair daquela terra e descer para o Egito. Aí nós se perguntamos que quando Abraão chega no Egito, Egito é lugar de escravidão, Egito é lugar de humilhação, Egito é lugar onde
pessoas estavam, os hebreus estavam sendo castigados, sendo escravos. Aí nós se perguntamos por que Deus faz assim. Nós vemos que Deus vai honrar Abraão dentro do Egito. Deus vai honrar Abraão dentro daquele lugar de escravidão. É assim que Deus faz com as nossas vidas. Ele nos honra no lugar difícil. Ele nos honra no lugar onde nós passamos por luta. Ele nos honra no lugar de Egito, de escravidão. E Deus leva Abraão para o Egito, e Abraão desce para o Egito. Mas se você observar que quando Deus dá a permissão para Abraão sair do Egito, Abraão vai sair dessa terra rico, Abraão vai sair dessa terra com muitas riquezas, porque é assim que Deus faz nas nossas vidas. Aonde nós estamos, é melhor ser fiel no pouco, porque no muito Deus vai nos colocar. É melhor ser fiel naquilo que nós temos, naquilo no pouco que nós temos conosco, e Deus vai nos honrar no muito nessa noite. Só quem tem promessa, Deus vai abençoar. Só quem tem promessa, Deus vai cumprir nas nossas vidas nessa noite. E a promessa, ela continua de pé. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos e carregamos essa palavra dentro do nosso coração, nós vemos que aquilo que Deus faz é perfeito, aquilo que Deus fala, Ele cumpre nas nossas vidas. E muitas das vezes nós se perguntamos: onde está Deus? Onde está a promessa? Talvez você já se perguntou também: Senhor, onde está o Senhor? Aonde está aquela promessa que o Senhor fez? Onde está aquilo que o Senhor prometeu para a minha casa? E nós se perguntamos: o Senhor está longe, o Senhor não está mais perto, o Senhor não está mais comigo nessa luta. Talvez no momento que você esteja passando de tristeza, de deserto, Deus ainda não falou, porque não pode passar por cima daquilo que Ele fez na tua vida. Se Deus falar agora nesse momento, vai dar errado aquilo que foi feito na tua vida. Se Deus passar por cima do tempo agora, talvez você não compreenda o que está acontecendo, mas eu quero dizer para você e profetizo que na hora certa, no momento certo de Deus, Deus vai cumprir a promessa. É na hora dele. Espera mais um pouco, aguenta mais um pouco nessa noite, espera mais um pouco, tenha mais força nessa noite, porque Deus vai chegar e vai cumprir aquilo que Ele prometeu nessa noite. Eu sei que é difícil, eu sei que está difícil para passar essa luta, eu sei que está difícil estar na casa do Senhor, eu sei, mas fica firme nessa noite, porque Deus ainda tem algo grande para a tua vida. Deus tem algo grande para a tua casa nessa noite. Deus tem algo grande para a tua vida nessa noite. Talvez você ainda não entendeu nessa noite. Deus tem algo para cumprir na tua história. A promessa que Ele prometeu, Ele está cumprindo hoje nessa noite. E eu posso ver que hoje Deus visita vidas de pessoas para cumprir promessas nessa noite. Mas quando Deus promete, pode se levantar o inferno, pode se levantar o inimigo nessa noite. Não há quem pode parar o trabalhar do Senhor nessa noite. Não há quem pode parar aquilo que Deus começou, o projeto que Deus fez na tua vida. O inimigo não pode parar nessa noite. Ai daquele que se levantar sobre a tua vida nessa noite. Ai daquele que tentar destruir aquilo que o Senhor prometeu para a tua vida. O inimigo não pode nessa noite. O Senhor se faz presente nessa noite. O Espírito Santo dele está aqui nessa noite. Se você pode sentir a presença dele, glorifica ele neste lugar, porque a glória dele está aqui presente nessa noite. A glória dele se faz presente nessa noite. O céu
céu já começa a se abrir nessa noite, o céu começa a se abrir neste lugar, o céu já contempla a tua vida neste lugar, a presença do Senhor passeia no meio da igreja, restaurando o crente neste lugar, restaurando promessas dele nessa noite. O Espírito quer te restaurar nessa noite. A glória dele está aqui nessa noite. Não saia daqui sem sentir a presença dele, não saia daqui sem sentir a sua glória, não saia daqui sem sentir a sua presença nessa noite. O Espírito se faz presente nessa noite, o Espírito Santo de Deus está aqui, querendo transformar a vida nessa noite, querendo restaurar pessoas nessa noite. Se eu fosse você, glorificava Ele nessa noite. Olha, a glória dele está aqui nessa noite, e você pode sentir nesse lugar a presença dele nessa noite. A glória Shekinah dele está aqui neste lugar. Aleluia, Jesus, tu és santo nessa noite. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo. A casa é tua, se faz presente nessa noite. Quem pode sentir a glória dele neste lugar, quem pode sentir a presença dele neste momento, ele está aqui conosco nessa noite. Ele ressuscitou. A cruz só foi um detalhe, ele ressuscitou, está aqui nessa noite para dizer para você que a presença dele é maior na tua vida. No terceiro dia ele ressuscitou para estar aqui nessa noite. O sangue foi derramado, foi, mas vida foi derramada também. O sangue foi derramado, mas teve restauração. O sangue foi derramado, mas valeu a pena estar aqui nessa noite para receber aquilo que foi prometido para a tua vida. Mas não tem como pregar sem falar dele, não tem como pregar sem falar de Jesus Cristo. Valeu a pena o sangue derramado, valeu a pena o sangue que foi derramado por nós, e nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor. Ei, meu irmão, para Deus te honrar, sempre vai ter um Egito preparado. Egito pode até ser lugar de escravidão, pode ser lugar de morte, mas é no lugar de morte que Deus vai te exaltar, é na humilhação que Deus vai te honrar, é no momento difícil, é no momento de dificuldade que Deus te honra nessa noite, é no momento do teu pior dia, mas Deus vai te honrar nessa noite, porque eu profetizo que a glória do Senhor toma conta da tua vida. Às vezes a gente está tão desanimado que nós desacreditamos daquilo que o Senhor faz. Infelizmente a gente, hoje em dia, às vezes até desacreditamos da chamada, da caminhada, desacreditamos daquilo que o Senhor prometeu. Irmãos, não é hora de parar, não. É tempo de buscar o Senhor. Eu sei que dá vontade de parar, tá? Sei que dá vontade de desistir. Acho que foi até esses dias atrás, estava o irmão pregando aqui e falando: quem tem vontade de desistir? Todos nós temos. Todos nós temos vontade de parar. Talvez nós nadamos a praia toda, chega no meio dela, no final: Senhor, aqui eu cheguei, estacionei. Mas Deus tem algo para a tua vida nessa noite. Não para não. Faça que nem Pedro quando Jesus chegou.
Talvez você foi a noite toda pescando, foi a noite toda tentando, chorando, se humilhando na presença dele. E quando você pensou em desistir, quando Pedro pensou em desistir, Jesus chegou e falando: olha, joga a rede novamente. É o que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Não é hora de parar, não é hora de perecer no meio do caminho. Eu ainda tenho algo contigo nessa noite. Ei, não joga fora a rede. É tempo de você jogar a rede, pescar aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Não é hora de desistir. Eu profetizo agora para a tua vida: e se levanta da onde você está parado, porque Deus ainda tem promessa para a tua vida nessa noite. É tempo de se levantar nessa noite. Deus tem promessa para a tua vida. Deus tem coisas grandes para a tua casa nessa noite. Não desista, não para. É tempo de se levantar e adorar o Senhor. O Espírito Santo quer curar corações nessa noite. Tem pessoas traumatizadas. Tem pessoas que saem de casa dizendo: Senhor, eu não volto mais. Tem pessoas que saíram de casa dizendo: Senhor, eu não volto mais. Mas o Senhor tem algo para a tua vida nessa noite. Deus tem grandes coisas nessa noite para a tua vida. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe nessa noite, e Ele vai cumprir na tua vida. Não é tempo de olhar para trás, não é tempo de perder, não é tempo de falhar, é tempo de vencer, é tempo de glorificar o Senhor nessa noite, é tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar, é tempo de você adorar o Senhor mesmo dando difícil, dando errado, é tempo de adorar o Senhor mesmo acontecendo algo que você não queria. Talvez Deus te tirou de um lugar que você não queria sair, mas é preciso você sair de certos lugares para a promessa se cumprir na tua vida. Talvez você não queria sair da tua casa hoje, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que ainda existe esperança e a promessa permanece de pé nessa noite. Talvez você esteja no hospital, talvez exista um parente lá, mas eu quero dizer para você nessa noite: Deus entra com providência no dia de hoje para a tua casa. Eu sei que é difícil eu sei que é difícil tampar o luto, eu sei que é difícil tampar esse coração seu machucado, mas Deus está aqui para mudar essa história e para curar o teu passado nessa noite. Não se levante nessa noite, eu não vou pregar muito não.